luz, nasce do amor. Para fazermos esta revolução, nós não precisamos de situações adequadas, nós não precisamos de armas, nós não precisamos de apoio político, financeiro, nós não precisamos de nada. Porque se fosse preciso isto, não seria acessível a todos. Não seria justo. Deus estaria sendo injusto. Porque só pode mudar, né, quem tem acesso a essas coisas. E Emmanuel está nos dizendo, qualquer criatura que entendeu, que chegou a esse ponto da sua evolução, pode fazê-lo quando quiser. No problema, requer-se compreensão e sentimento, a fim de que a verdade dilate os seus horizontes dentro do próprio âmbito de conhecimentos do planeta. Então, nós vamos nos apossando dessas verdades, que para nós ainda são, né, relativas, nós vamos nos apossando aos poucos, compreendendo aos poucos. A verdade é absoluta, né, mas a nossa possibilidade de adquiri-la é limitada. Mas ela vai se expandindo em nós e na nossa vida. E ele nos diz: não bastará, pois, a frequência às reuniões, ou a procura deste ou daquele concurso da doutrina. Então, ir ao centro espírita e achar que isto é o essencial, significa que nós voltamos à noção católica de que era importante ir à igreja aos domingos. E nós corremos o risco de voltar a isso. Ou de ir buscar nas reuniões aquilo que precisamos. Um momento de paz, um passe, né, uma palavra reconfortante, fazer uma consulta com o médium, etc. Tudo isto é legítimo, mas não é este o objetivo do trabalho espírita. Então, nós espíritas precisamos tomar cuidado, porque se achamos que enchendo a casa espírita de necessitados, que vem só para isso, e não oferecendo aos nossos irmãos os recursos da verdadeira revolução, nós estamos equivocados no nosso trabalho. Ele nos diz, então, requer-se o sentimento e a essência educativa, para que o ideal não se perca em seus grandiosos fins. Então, é de uma grandeza, né, que nós vamos vendo, que o benfeitor compreendeu muito bem as finalidades do trabalho espírita, né, dessa revolução, que sim, terá que se implantar um dia na coletividade. Mas ela não pode chegar na coletividade se não passar por um certo número de eus que fizeram esta revolução. Porque ela não se impõe pela força, ela não se impõe por leis, ela não se impõe, né, por um sistema político, ela se impõe por convicção pessoal, por adesão pessoal e por um trabalho ingente, laborioso sobre nós mesmos. É muito diferente, né, das revoluções que são propostas à humanidade nos dias atuais. Os espiritistas estão vivendo a fase revolucionária em si mesmos. E dentro dela, convém recordar que, para seguir o Divino Mestre, não é necessário escarificar as minas profundas da cultura complicada do século, e nem é preciso condenar as demais doutrinas que não sentiram ainda o Evangelho Redentor. Então, nós estamos, né, se entendemos a doutrina, nós estamos vivendo essa fase revolucionária. Não importa a idade, não importa quando acordamos, não importa quando começamos a entender. É no momento em que começamos esse processo de revolver a nós mesmos,
né, de expandir na nossa personalidade essa revolução, nós estamos no trabalho. E Emmanuel nos diz: não é preciso, né, escarificar, ele usa esse verbo, né, é tirar, né, num terreno, por exemplo, nós tiramos os detritos e para poder deixar passar ar, né. E ele diz aqui: nós não precisamos cavocar a cultura moderna, e ele diz: as minas profundas da cultura complicada do século. Então nós vemos que tem, né, cegos guiando cegos. Mandamos jovens para as universidades que entram lá, muitas vezes, com os olhos abertos e saem com eles fechados. Fechados por um processo de lavagem cerebral, né, que despeja sobre eles uma tonelada de ideias confusas, equivocadas, né? Modernismo, pós-modernismo, desconstrucionismo, marxismos e psicologismos, e o sujeito sai atordoado, porque nós espíritas não estamos sendo capazes de mostrar que nada disso é necessário.